No capítulo anterior, Limuyu pensa que todo esse tempo muita gente falou sobre a importância do treinamento na torre de Shanxia e que agora ela finalmente chegou. Debaixo de uma tela que mostrava a luta de Limuyu, Deus Bai fica com os braços cruzados comentando que Limuyu tinha evoluído rápido e a compreensão dele estava afiada. Então Kuang ao lado dele provoca Deus Bai, dizendo que Limuyu estava melhor do que ele em sua época. O mago grita invocando uma de suas magias mais poderosas chamada Marés Furiosa, fazendo surgir uma grande onda diante de Limuyu quase o engolindo. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após Limuyu ser atingido por aquela onda gigante, o Mago das Marés comemora falando que ele havia ganhado essa luta. Porém Limuyu surge novamente, mas dessa vez ainda mais forte. Então ele comenta que havia subido de nível novamente, ficando cada vez mais poderoso. Momentos depois, o Mago das Marés continua eliminando Limuyu uma vez após a outra, e após Limuyu voltar novamente, ele comenta que agora tinha ficado mais forte, pois ele havia se tornado o Mago das Marés de nível 32. Mas por outro lado, o Mago das Marés pergunta como assim esse fresco havia voltado novamente e ainda mais forte do que antes. Ele então ataca Limuyu novamente, mas ele desvia rapidamente, fazendo o Mago das Marés comentar que já não bastava esse Filho Kang estar ficando mais forte toda vez que ele o eliminava, ele ainda estava ficando melhor do que ele ao copiar seu estilo de luta. Mas logo o Mago das Marés aceita aquilo, e ele comenta que isso era de se esperar da prova da torre de Shanxia. Limuyu não fica parado, então ele invoca sua habilidade Marés Furiosa também, fazendo o Mago das Marés original comentar que agora lascou, pois esse chupingole do cão aprendeu sua habilidade mais poderosa. Então em seguida o Mago das Marés é atingido pela onda gigante jogando ele para longe, e ao perceber que ele não vai conseguir escapar daquela habilidade, ele comenta que dessa vez ele vai perder. Segundos depois, o Mago das Marés é teleportado para uma sala, o deixando triste comentando que ele perdeu para sua própria cópia. Então no meio de uma névoa pesada, Limuyu fica parado apenas olhando para a frente, e ele pensa que lutar com aquele cara fez ele entender melhor as técnicas de estilo de luta de um Mago das Marés, e ele pensa que aquele deve ser o marco das habilidades que o mestre dele tinha falado. Limuyu então fica se perguntando qual vai ser a próxima profissão depois dessa em que ele vai se transformar para lutar. Meng então anuncia para os figurantes que o segundo participante será Xiao Yan, da academia King Feng, e em seguida uma garota começa a se teleportar, e aquela garota era uma maga da tempestade de level 45, deixando os figurantes impressionados ao verem que ela foi escolhida para a próxima luta. Em seguida ela é teleportada para a arena, então Limuyu já muda sua forma ficando igual a ela, mas Xiao Yan segura seu cajado ativando sua habilidade Lâmina de Vento, criando várias lâminas de vento que vai em forma de rajada girando rápido em direção a Limuyu, ou acertando Xie eliminando com facilidade, e Xiao Yan ao ver que ela eliminou a cópia dela com apenas uma chibatada, ela comenta que essa marionete não era tão impressionante assim, pois ela nem sequer deu pro cheiro. Momentos depois, Xiao Yan aparece caída com a mão na cabeça sem acreditar que ela havia perdido. Então ela pergunta como isso era possível, chamando a atenção do Mago das Marés, que também havia perdido aquela luta. Então ela começa a se perguntar como é que ela havia perdido para uma simples marionete. E o Mago das Marés olha para Xiao Yan no chão e pergunta até que nível ela conseguiu sobreviver. Então ela responde desanimada que só até o nível 32. Depois disso, o Mago das Marés cruza os braços e solta um ar pelo nariz, pensando que parece que o problema não era só ele, enquanto Xiao Yan ao seu lado dizia que aquela marioneta havia aprendido suas técnicas rápido demais. Porém, de repente alguém também é teleportado para o mesmo local que eles, ou fazendo se perguntar quem foi o próximo que perdeu. Xiao Yan arregala os olhos e fala assustada que ela reconhece aquele cara, pois ele é um mago infernal de nível 46, mas logo eles ficam em fila caladinhos com vergonha por terem perdido. E logo depois um dos guerreiros fala para o outro que a luta foi estranha, pois aquela marioneta, além de copiá-lo, ela lutava de forma diferente. Então um dos figurantes pergunta se os outros também não percebeu, pois o estilo de luta daquela marionete já incorporou as habilidades das outras profissões que tinha lutado contra ela, e que ela ficava cada vez mais forte enquanto ele lutava com profissionais diferentes.
O guerreiro, ao perceber o que estava acontecendo, ele começa a rir passando a mão na cabeça, dizendo que quando um guerreiro atinge um nível divino, ele pode só não estender o seu caminho como também dominar outras profissões. Então ele finaliza que estava com medo deles terem virado apenas pedra para afiar o general divino Lin Yu, para que ele possa aperfeiçoar suas habilidades. Na mesma hora, Xiao Yan olha chocado e pergunta se ele estava dizendo que aquela marionete que ela lutou, na verdade era o general divino Lin Yu, e ainda mais surpresa ela diz que parece que a prova de Shenxia dessa vez não era apenas um desafio para eles, mas sim deixar Lin Yu mais forte. Meng rapidamente os interrompe dando um susto nos figurantes, e ele chama Xiao Yan o Mago das Marés e o guerreiro, dizendo que os três são bastante inteligentes, mas na verdade eles não podem revelar ao público o que eles descobriram. Então ele pede para que eles fiquem calados para não prejudicar o teste. Momentos depois, outros figurantes estavam lutando contra Lin Yu tentando vencê-lo, porém todos sem sucesso. Então Lin Yu pensa que após desafiar tantos profissionais diferentes, isso havia aprofundado seu entendimento sobre cada profissão, o que o fez perceber uma coisa, pois nenhuma profissão é perfeita e que não importava quão poderosa ela seja. Então ele fica pensando até mesmo sobre sua profissão, e ele comenta que o necromante e o monarca necromante têm imperfeições também. Porém ele diz que mesmo que uma profissão não possa ser perfeita, um profissional pode trabalhar para chegar perto disso, pois essa é a base para se tornar um poderoso de nível divino. Em outro local, Kuang, Deus Bai e Meng estavam assistindo todas as lutas de Lin Yu. Então Deus Bai fala que Lin Yu não estava nada mal, pois ele era muito mais forte do que Kuang no seu passado. Porém, Kuang retruca dizendo que Lin Yu era mais forte que Deus Bai também. E Meng, tomando o seu chafé, comenta que quando Lin Yu conseguir entender os traços de cada profissão, essa prova da torre de Shenxia já pode ser considerada um sucesso. Então ele completa que era bom deixar Lin Yu aproveitar durante esses dias para ficar ainda mais forte lutando contra os outros profissionais. 10 dias se passaram e alguns figurantes olham para a torre, então um deles grita que se passaram já 10 dias e que eles ainda estavam nesse lugar. E outros figurantes mais ao fundo começam a ficar inquietos, então um deles pergunta por que nenhum deles ainda tinha saído desse local. Então o outro já quer saber o que aconteceu lá dentro da torre. De repente uma forte claridade rompe no meio do campo e todo mundo olha surpreso. Então no meio da luz Lin Yu aparece andando devagar, caminhando para fora da torre. Então um dos participantes grita dizendo para todos olharem, pois o general divino Lin Yu havia acabado de sair de lá. Outro olha em volta e pergunta pelos outros desafiantes. Então a multidão de participantes surge logo atrás de Lin Yu, todos saindo da torre também. Então alguém aponta dizendo que eles saíram junto com Lin Yu. Logo em seguida, Xiao Yan e os outros observam o rosto daqueles que estavam voltando, comentando que as expressões deles estavam muito estranhas. Então Xiao Yan olha com desconfiança, perguntando em voz baixa o que exatamente havia acontecido lá dentro da torre. Lin Yu, ao voltar do desafio da torre de Shenxia, ele vai diretamente para a sala do chá, onde Deus Bai já estava esperando ele do lado de fora. E assim que ele viu Lin Yu chegando, Deus Bai fala que Lin Yu havia voltado finalmente, perguntando como é que ele estava se sentindo. Lin Yu diz que ele tinha ganhado muita coisa, até a visão dele sobre o mundo tinha mudado. Então ele fala que se aplicasse tudo que aprendeu nos métodos de combate, usando sua legião de mortos-vivos, talvez eles também possam alcançar até mesmo novos níveis. Deus Bai diz para Lin Yu que com seu progresso atual e sua preparação, ele vai chegar no mesmo nível de Queimar de Yan. Mas ele o lembra que com seu objetivo de nível transcendental que ele tinha em mente, ainda não vai ser o bastante. Lin Yu só responde que ele vai continuar se esforçando para ficar mais forte cada vez mais. Então, momentos depois, Lin Yu vai até o pátio da torre de Shenxia e ele encontra sua amiga Xia Shui Zuomei. E assim que ela viu ele, Xia Shui fica impressionada chamando pelo nome de Lin Yu. E Lin Yu chega mais perto e diz que fazia muito tempo que eles não se viam. Então Xia Shui responde que na verdade não tinha passado tanto tempo assim, mas ela não esperava que Lin Yu já estivesse tão forte assim. Então ela diz que parecia que ela não tinha se esforçado bastante para ficar poderosa também. Feng Xiu diz que há pouco tempo todos eles tinham feito a prova de entrada para a universidade juntos, e Lin Yu já tinha se tornado um general divino. Porém Lin Yu diz que isso foi apenas sorte, mas o Omei comenta que só se passou meio ano e ele já tinha virado um general divino, e que isso era bastante impressionante.
Logo depois, uma mulher com postura nobre aparece chamando a atenção de todo mundo. Então um dos figurantes grita dizendo que aquela era a princesa Dong Yifang. Yifang, ao ver Lin Moyu, ela se aproxima cumprimentando. Então ele responde sem muita reação, perguntando o que é que ela quer. Mas ela agradece Lin Moyu pela ajuda no calabouço e diz que a promessa dela que ela tinha feito já estava cumprida. Então, envergonhada, ela pergunta quando é que ele estava disponível para ir com ela para a salinha escura. E Lin Moyu diz que pode ser agora mesmo, pois era um bom momento para conseguir informações sobre o Palácio do Reino do Dragão, entre outras masmorras e sobre até mesmo as bestas antigas. Fang concorda e diz que irá guiá-lo até os arquivos do Império. Então os dois se afastam junto pelo corredor sem olhar para trás, deixando Xia Shui com um pouco de inveja. Então ela comenta que aquela garota era muito bonita, mas o homem coloca a mão no ombro de Xia Shui tentando a consolar. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal. Também quero que deixem um comentário falando se a gente devemos continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a trazer continuações futuras. Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.